Olá, queridos, boa tarde. Alegria muito grande estar aqui junto com vocês. Parabéns, em plenas férias, né? Cheio de atrativos por aí, vocês se dedicando, batalhando, conquistando seus objetivos. Muito bonito a atitude de vocês, parabéns, estou muito feliz com isso. Gente, vamos ganhar tempinho aqui, a gente vai trabalhar com termologia. Você pode, por favor, pegar na página 98 para a gente começar com o nosso material. Bom, a gente vai começar a estudar a parte de termologia. Vamos imaginar que nós estivéssemos com muito frio aqui agora. Faz esse esforço. Se tivesse muito frio, o que é que você ia fazer? Ficar bem quietinho. Agora, imagina que aqui pudesse estar quente. Suponha que tivesse com muito calor. Só suponha, não é porque não está. Você ia começar a se movimentar. Você acabou de me dar o conceito de temperatura. Ora, o que é temperatura? É a medida do grau da agitação das moléculas de um corpo. Quanto menor for a temperatura, mais quietinhas estão as moléculas. Quanto maior for a temperatura, maior a agitação que a gente vai ter. Então a temperatura, ela expressa o grau de agitação das moléculas de um corpo. Corpo com pouca temperatura, dá uma olhadinha no recipiente A que você tem aí no telão. Corpo com pouca temperatura, no recipiente B, pouca agitação. Corpo com muita temperatura no recipiente A, maior grau de agitação. Então essa temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Agora, quando a gente tem essa temperatura, é interessante a gente ter uma noção que talvez venha uma questão dessa no Enem por um fato. 2014 foi o ano onde se registrou o maior aumento médio da temperatura global. Essa animação que você tem aí mostra exatamente de 1800 a 2014 o aumento da temperatura média no planeta. Nos anos anteriores, esse aumento ficava em torno de 0,05 graus. Em 2014, o aumento médio foi de meio grau. Então, aumentou muito. E a expectativa é que até o final do século, você tenha um aumento de 6 graus. 6 graus, isso teria consequências drásticas, né, para o nosso planeta. Mas vale esse fato para a gente registrar. 2014, a gente teve o maior aumento médio de temperatura. Para falar em temperatura, é bom a gente fazer uma distinção entre temperatura e calor. Temperatura é o grau da agitação das moléculas de um corpo. Já calor é essa energia sendo transferida de um corpo para outro quando há uma diferença de temperatura entre eles. Dá uma olhadinha, por favor, na animação que você tem aí. Ora, vermelho estaria com a temperatura maior, o azul a temperatura menor. O que é esse calor? É essa transferência de energia acontecendo de um corpo para outro. Então, só vai haver calor se a gente tiver uma diferença de temperatura. Galera, para a gente ter a ideia de temperatura, a sensação térmica que a gente tem, ela é meio falha. Dá uma olhadinha para mim nesse vídeo. Isso é um vídeo que você tem no Canadá, e ela vai pegar, a senhora pega água fervente, né, na garrafa térmica. Olha só, água bem quente. E quando ela joga, vaporiza, né, imediatamente solidifica. Por quê? Temperatura extremamente baixa. A sensação térmica que ela está tendo aí engana totalmente. Não dá para ela ter uma noção do que é quente e do que é frio aí. Por quê? Porque você está com um ambiente extremamente frio. Então a gente precisa ter padrões de comparação. Se a gente fizer um testezinho bem simples, você pegar um recipiente com água gelada, pegar o outro recipiente com água morna e colocar uma mão em cada recipiente. E depois disso pegar as duas mãos e botar no recipiente com água natural. Você vai ter a sensação de que o recipiente que estava na água gelada, a água natural está morna, e o recipiente que estava na água morna vai ter a sensação de que a água natural está gelada. O seu tato vai lhe enganar.
Então não dá para a gente estimar a temperatura sem ter um padrão de comparação. A sensação também de quente ou frio vai depender de alguns fatores. 3 variáveis nos dão essa sensação térmica. Primeiro, a umidade do ar. Se a umidade do ar está muito alta, você tem a sensação de abafado, de calor. Por isso que um condicionador de ar, a primeira coisa que ele faz é retirar a umidade do ar. Você nota que todo condicionador de ar ele fica jogando água fora do ambiente. Segunda condição, velocidade do vento. Quando você pega a sua apostila e faz esse movimento aqui, você tem a sensação de conforto térmico. Mas peraí, isso aqui esfria? Não, a temperatura ambiente continua a mesma. Mas professor, por que é que eu tenho essa sensação de conforto térmico? Pela velocidade do ar. Para o ar poder continuar o movimento dele, ele retira a energia do teu corpo. Quando você perde a energia, você tem a sensação de conforto térmico. Então o segundo fator é a velocidade do ar. Se eu estou com um canto com pouco ar, eu vou ter a sensação de abafado. Se eu estou em um local com ar circulante, eu tenho a sensação de frio. E o terceiro fator é a temperatura real. Então é possível que alguém esteja na cidade com a temperatura mais baixa, e na animação 25 graus, e tem uma sensação de calor, a sensação sufocante, e alguém está em pleno deserto com a sensação de conforto. Vai depender desses 3 fatores. No deserto, como a gente tem a umidade do ar bem mais baixa, a sensação de desconforto térmico é menor. Bom, como a gente já viu que a nossa sensação de medir a temperatura era falha, a gente vai utilizar um termômetro. Então o que é que o termômetro faz? Ele, baseado na sensação de equilíbrio, na sensação de encostar um corpo com o outro, ele mede esse grau de agitação, me dá a ideia de temperatura. Então quando eu tenho um termômetro, a gente tem ideia aqui de um termômetro quebrado para você ter uma noção, quais são as partes principais desse termômetro? Primeiro eu vou ter o bojo dele, o bulbo, é o recipiente onde a gente vai botar uma substância termométrica. A maioria dos termômetros que a gente tem é a base de mercúrio. Depois disso, eu vou ter a própria substância termométrica, que ela deve ter a característica principal de ter uma dilatação regular, para que ela meça naquele intervalo de temperatura a maior precisão possível. E depois disso a gente tem o capilar, que é a maior parte do termômetro. É aquele caninho por onde a substância termométrica vai escoar. Quando a gente tem esses termômetros, eles foram graduados em locais diferentes, em circunstâncias diferentes. Então hoje a gente tem 3 escalas principais que a gente vai trabalhar. A escala Celsius, a Kelvin e a Fahrenheit. Então escala termométrica é simplesmente uma orientação, uma escala para que eu possa medir o valor da temperatura real. Para comparar esses termômetros, a gente vai pegar pontos fixos. O que é que são isso, Augusto? Pontos fixos são coisas que facilmente eu consigo repetir. Os pontos fixos adotados, teoricamente, são a fusão do gelo. Ora, é difícil derreter gelo? Não. E o segundo ponto fixo é a ebulição da água. Na fusão do gelo, a gente vai dizer que na escala Celsius, o gelo derrete a 0. Na escala Fahrenheit, a 32. E na escala Kelvin, 273,15. A gente vai deixar esse vírgula 15 de lado e vamos arredondar para 273. Já a ebulição da água, 100 graus na Celsius, 212 na Fahrenheit, 373 na Kelvin. Pessoal, esses pontos fixos é necessário que você memorize. Então, destaca aí nos teus apontamentos, se você já sabe, show, se você não está lembrando, legal, deixa destacado nos teus apontamentos esses 3 valores de temperatura. Ponto de gelo, gelo derretendo, 0 na Celsius, 32 na Fahrenheit e 273 na Kelvin. Água em ebulição, 100 na Celsius, 212 na Fahrenheit, 373 na Kelvin. Aí você pode dizer o seguinte, mas Augusto, são números diferentes. São. Aí você pode me questionar o seguinte, mas professor, eu estou tendo aí números diferentes. Mas gente, é para indicar a mesma grandeza.
Se alguém já tiver ido no interior, é muito comum eles medirem a distância em léguas. Alguém lembra aí quanto é que vale uma légua? Vamos lá, você chega no interior, naquele interior brabo, você faz a pergunta, onde é tal coisa? Aí a primeira medida é o beiço, né? Bem ali. Dependendo do tamanho do beiço para dizer o ali, você anda pra caramba. Aí você diz, mas bem ali quando? Não, só uma légua. Dá para ir andando? Dá. Quanto é uma légua? 6 quilômetros. Repara, um é diferente de 6, mas uma légua é igual a 6 quilômetros, porque as unidades diferentes medem a mesma grandeza. 0 é diferente de 32, mas 0 Celsius é igual a 32 Fahrenheit, porque a unidade diferente faz com que as grandezas sejam iguais. Então, vamos lá, o que é que eu tenho que já ter memorizado? Escala Fahrenheit, escala que basicamente está sendo usada só nos Estados Unidos. O gelo derretendo na escala Fahrenheit, 32 graus. E a água fervente, 212. O intervalo de 32 a 212, do gelo até a água fervente, foi dividido em 180 partes. Cada parte corresponde a 1 grau Fahrenheit. A escala Celsius, que é a escala que está sendo mais utilizada no mundo inteiro, e é a escala que a gente utiliza aqui no Brasil, ela adota 0 para o gelo, 100 para a água fervente. E essa escala foi dividida em 100 partes iguais. Por isso que algumas vezes você ouve a expressão escala centígrada. Talvez você já tenha ouvido falar, temperatura de 20 graus centígrados. Na verdade, o correto seria 20 graus Celsius. Por que o centígrado? Porque essa escala é dividida em 100 partes iguais. E a escala Kelvin, que é uma escala científica, ela tem como ponto do gelo 273 Kelvin, esse vírgula 15 a gente vai desprezar, você não precisa se preocupar com ele, e 373 para o ponto de vapor. Essa também é uma escala centígrada, ela também foi dividida em 100 partes. Quando a gente compara os 3 termômetros, olha só, a escala Kelvin, ela é chamada de escala absoluta. Mas bebezão, que é uma escala absoluta? É aquela que não tem temperatura negativa. Então, qual é o menor valor possível que eu posso ter na escala Kelvin? 0 Kelvin. Em tese, 0 Kelvin seria todos os átomos do corpo parados. Na prática é impossível chegar nessa escala. Por quê? Porque se os elétrons parassem o movimento ao redor do núcleo, você teria o colapso do átomo. Então, não existe esse 0 absoluto, ele só é teórico. Mas a menor temperatura que eu posso ter? 0 na escala Kelvin. Se eu tiver a escala Celsius, a menor temperatura possível da escala Celsius, menos 273,15. E na escala Fahrenheit, a menor temperatura possível, 459 graus Fahrenheit. Aí vem aquela questão clássica que vocês já devem ter encontrado. Num determinado relatório de uma revista científica, a temperatura encontrada foi de menos 300 graus. De qual escala eu estou falando? Vamos lá, menos 300 graus. Não pode ser a Kelvin, porque a Kelvin não tem negativa, a menor temperatura é 0. Não pode ser a Celsius, porque a menor temperatura da Celsius quanto é? Menos 273. Então, qual a única escala que eu tenho aí que admite o valor de menos 300? Fahrenheit, porque chega até menos 459. Aí, gente, foi feita aqui uma perguntinha interessante no começo da aula. Seu Augusto, por que é que quando a gente tem as temperaturas muito frias, comparado com a escala Kelvin, a gente diz que ela ainda é muito alta? Pelo seguinte, gente. Quando você tem supercondutores, o que é isso? Materiais que deixam os impulsos elétricos passarem com muita facilidade, não deve haver resistência. Qual é o conceito de temperatura? Medida do grau de agitação. Quanto mais alto eu tenho, mais as moléculas estão se mexendo, então é mais difícil passar através delas. Quando a temperatura baixa, as moléculas diminuem o movimento dela, fica mais fácil passar através. Então, quando você tem um material dito supercondutor, a temperatura tem que ser o mais baixa possível para que o movimento atômico não ofereça resistência. Então, se eu chegar e disser o seguinte, a temperatura de menos 10 graus Celsius,
Imagina aqui, se a gente estivesse agora com menos 10 graus, como é que a gente estaria? Congelando, né? A água congela a zero. Mas isso para movimento de eletricidade, para os elétrons passarem conduzindo a corrente, ainda é muito alto. Então por isso que quando a gente fala que em termos teóricos uma temperatura de menos 10 graus, ele é muito alto do ponto de vista científico. Porque para que eu tenha uma condução ideal, eu preciso que eu tenha um mínimo de movimento atômico. Perfeito? Então vamos lá, você vai lembrar disso aqui para a gente também. Menores valores que eu posso ter: 0, menos 273, menos 459. Augusto, e se eu souber só esses valores aqui, resolve a minha vida? Não, a gente vai precisar deduzir escala. Para deduzir essas escalas, a gente vai fazer aqui um métodozinho que eu chamo de barriguinha barrigão, né? Eu vou botar o desenhozinho Bzinho para me chamar aqui de barriguinha, e vou chamar o Bzão aqui para me chamar de barrigão. Augusto, que diabo é isso, homem? Vamos aqui. Na hora que eu pegar um termômetro, uma escala imaginária qualquer x e y, eu vou dividir essa escala em 3 partes. A parte do meio menos a parte de baixo, eu vou chamar de barriguinha. Então quem é que vai ser o meu barriguinha? A parte do meio menos a parte de baixo. A parte de cima da minha escala menos a parte de baixo, eu vou chamar de barrigão. Então barriguinha, meio menos baixo. Barrigão, cima menos baixo. Como é que eu vou usar isso? Vamos fazer uma relação entre as escalas x e y arbitrária. Você vai deduzir a fórmula para qualquer escala fazendo essa relação barriguinha sobre barrigão. Se eu tivesse uma questão com a escala imaginária x e y, como é que seria a minha fórmula? Vamos lá. Quem é o barriguinha? Meio menos baixo. Então barriguinha do lado x, tx menos x. Quem é que seria o barriguinha do lado y? Ty menos y, meio menos baixo. Sobre barrigão, quem é o barrigão? Parte de cima menos a de baixo. X menos xzinho, y menos yzinho. Vamos usar isso aqui agora para a gente fazer uma dedução entre as escalas Celsius e Fahrenheit? Vamos lá. Pega os 2 termômetros, um Celsius e um Fahrenheit. Divide esses termômetros em 3 partes. Baixo, meio e a parte de cima. E agora eu vou colocar as temperaturas que eu conheço. Ponto de gelo, 0 na Celsius, 32 na Fahrenheit. Lembra que eu pedi para você memorizar isso para mim no comecinho da aula? Quem é que vai ser o ponto de vapor? Show. Ponto de vapor 100 e 212. E no meio, sempre o valor desconhecido. Então toda a vida no meio vai ser o meu valor desconhecido. Vamos deduzir? Barriguinha sobre barrigão. Cadê o barriguinha do lado Celsius? Tc menos 0. Cadê o barriguinha do lado Fahrenheit? Tf menos 32. Agora vamos fazer o barrigão. Barrigão do lado Celsius, 100 menos 0. Barrigão do lado Fahrenheit, 212 menos 32. 100 menos 0 é 100. 212 menos 32, 180. Vamos simplificar isso aí por 20. 100 dividido por 20, 5. 180 por 20, 9. Aquela fórmula clássica que você conhece entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Tranquilo? Augusto, eu tenho essa fórmula no meu material? Tem, bebê. Você tem essa fórmulazinha na página 98. Vamos fazer mais uma deduçãozinha? Posso avançar o slide? Vem cá. Eu quero agora que você deduza para mim Celsius e Kelvin. Augusto, eu estava copiando, desculpa, deixa eu voltar. Pronto, está aqui.
A gente vai fazer agora uma deduçãozinha entre Celsius e Kelvin. O procedimento é sempre o mesmo. As duas colunazinhas para serem os termômetros, marca 3 divisões nele: baixo, meio e cima. Embaixo tu põe o ponto de gelo, em cima tu põe o ponto de vapor, e no meio sempre o valor desconhecido. E aí você vai fazer barriguinha sobre barrigão. Vamos fazer a dedução agora de Kelvin e Celsius. Galera, bem rapidinho aqui uma pergunta interessante que foi feita. Na condição normal da água, deixa eu só voltar aqui para o slide anterior enquanto a gente faz isso. Na condição normal da água, temperatura ambiente, a gente admite que a temperatura ambiente é 25 graus, tem-se uma condição X de condução de energia. Levando em consideração que os átomos estão próximos e imóveis na água congelada, aumenta o poder de condutividade? Vamos por partes. Primeiro, se a água for pura, ela não é condutora. Para a água ser condutora, ela tem que ser rica em sais. Água destilada, água pura, não conduz nada, só conduz com água com sais. Por isso que quando a gente está suado ou vem da praia, o risco de choque elétrico aumenta. Quando você tem a água, note que a água, ela por si não é um material condutor. Quem é condutor são os sais que estão na água. Então, se você tiver o gelo não é condutor. Por quê? Os sais não podem migrar através dele para conduzir. Então, baixando a temperatura da água, ela vai se tornar melhor condutora? Não. Porque os sais vão se movimentar menos. E quem conduz a eletricidade na água são os sais presentes nela. Então, o gelo não tem movimento dos sais. Como a água é um isolante, a água pura é isolante, eu não vou ter condutibilidade. Perfeito? Vamos lá então. Celsius e Kelvin, bora me ajudar. 2 termômetrozinhos, 3 divisões. Embaixo, obrigado, ponto de gelo. Vamos lembrar para o tio Augusto, cadê o ponto de gelo da Kelvin? 273 e da Celsius, 0. No meio, sempre o valor desconhecido. TK na Kelvin, TC na Celsius. Em cima o ponto de vapor. Agora vamos deduzir. Barriguinha sobre barrigão. Cadê o barriguinha do lado Kelvin? Meio menos baixo. TK menos 273. Quem vai ser o barriguinha do lado Celsius? TC menos 0. Agora sobre barrigão. Barrigão do lado Kelvin. 373 menos 273. Barrigão do lado Celsius, 100 menos 0. Ora, 373 menos 273 é 100. 100 menos 0 é 100. 100 com 100 vamos coisar? Acabou os 100. Agora, só para deixar bonitinho, está menos 273 desse lado. Se eu passar para o lado seguinte, vai como? Mais. Então a temperatura Kelvin é a Celsius mais 273. Gente, vem cá. Quando a gente estiver estudando termodinâmica, as temperaturas são obrigatoriamente utilizadas na escala Kelvin. Então essa relação de transformação de Celsius para Kelvin, eu preciso que você tenha ela memorizada, não esquece dela. A temperatura Kelvin, basta somar 273 para ela chegar em Kelvin. De Celsius para Kelvin, basta somar 273. Tranquilão? Então, se eu fizer a relação entre Kelvin e Fahrenheit, eu vou repetir a mesma coisa. Então, simbolizando aqui, o que é que eu tenho? De Celsius para Kelvin, 5 com 5 a gente corta, não precisa. Então, TC vai ser o TK menos 273. De Celsius para Fahrenheit tinha aquele 9. Então, se eu pegar a formulazinha, as 3 escalas juntas, eu chego nessa relação que você tem aí, que está no seu material, na página 98, ela está notadinha para você aí. Agora, você vai ficar atento a um detalhe. Quando eu falo para você de variação, o que é que você entende por variação? Uma grandeza menos a outra. Olha só, na primeira escala é TC menos 0, que é o ponto de gelo. Mas TC menos 0 é uma variação.
TK menos 273 é outra variação. E TF menos 32, mais uma variação. Então, galera, se o exercício falar em variação de temperatura, a parte de cima da fórmula vai ser transformada em delta. Ou seja, a parte toda da fórmula de cima, quem é o TK menos 273? É o delta K. Quem é o TF menos 32? Delta F. Eu te falei que a estimativa é que a gente teria um aumento de 5 graus no final desse século. 5 graus Celsius. Se eu fosse falar isso para o americano, eu tinha que falar na escala Fahrenheit. Como é que seria essa transformação? Variação Celsius está para 5, assim como a variação Fahrenheit está para 9. Qual foi a variação Celsius que eu estou te falando? 5. 5 dividido por 5. 1 vezes 9, 9. Uma variação de 5 graus Celsius corresponde a uma variação de 9 graus Fahrenheit. Agora vamos aplicar isso aí. Localiza o teu primeiro exercício, por favor. Olha só. Augusto, se eu souber aquela formulazinha pronta, TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, ajuda? Ajuda, mas não é o suficiente. Porque uma das habilidades do Enem, que é a habilidade 17, é que você interprete gráficos e tabelas. Então essa questãozinha que você está vendo aí, ele está te dando um gráfico para que você faça a interpretação. Vamos ler juntos? O gráfico representa a relação entre a temperatura medida em uma escala de temperatura imaginária hipotética W e a temperatura medida na escala Celsius sob pressão normal. A temperatura de fusão do gelo e a de ebulição da água são em graus W, respectivamente A. Eu não tenho uma fórmula pronta para a escala W, então eu vou criar. Agora, destaca para mim aí o comandinho da questão. Ele falou em fusão do gelo. Destaca para mim aí fusão do gelo. Ei, galera, fusão do gelo, qual é a temperatura na Celsius? 0 grau. Eu tenho que saber isso memorizado, senão não vou resolver minha questão. Depois disso, ele está falando para mim em ebulição da água. 100 graus, show. Então, Augusto, na ebulição da água eu tenho 100 graus. Ei, como é que eu ia saber que a escala era Celsius? Lê a questão, ele está comparando a escala W com a escala Celsius. Tranquilo até aí? Vamos lá, me ajuda. Toda questão que você tiver com gráficos, você vai ter que criar a fórmula de conversão. Então faz o esquema do barriguinha barrigão. Eu vou fazer uma tabelinha, né, uma barrinha com a escala W e uma barrinha com a escala Celsius. E vou marcar 3 pontos coincidentes. Baixo, meio e cima. Augusto, toda a vida é assim? Toda a vida é. Agora, quando você tiver uma questão de gráfico, você vai tirar os valores do gráfico. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha só para a escala W. Menor temperatura que eu tenho na escala W, menos 40. Então eu vou transferir esse menos 40 para a parte de baixo da minha escalinha. Você vai olhar agora para mim para a escala W. Qual é a maior temperatura que eu tenho na escala W? 20. Vai ser a parte de cima. Beleza? Quando eu tiver gráfico, eu não vou me preocupar com os pontos de gelo e de vapor. Eu vou botar os valores do gráfico. Agora eu vou pedir para você olhar só para a horizontal, só para a escala Celsius. Qual é o menor valor que eu tenho nessa escala Celsius? 0, perfeito. A gente vai botar no ponto de baixo. E galerinha, maior valor que eu tenho nessa escala Celsius? 40. Eu vou botar lá na parte de cima. Augusto, e no meio? No meio é incógnita. TW de um lado, TC do outro. Agora, barriguinha, barrigão. Quem é que vai ser barriguinha do lado W? TW menos 40.
Quem é que vai ser o barriguinha do lado Celsius? TC menos zero. Meio menos baixo. Agora, vamos montar o barrigão? Barrigão do lado W. 20 menos 40. Cuidado com o joguinho de sinais aí. Barrigão do lado Celsius. 40 menos zero. Recapitula. Ó, a gente pegou barriguinha. TW menos 40. O menos é normal porque é parte do meio menos a de baixo. Só que a parte de baixo já tinha outro menos. E do lado Celsius, TC menos zero. Sobre barrigão, 20 menos 40 do lado W, 40 menos zero do lado Celsius. Vamos continuar? Galerinha, menos com menos. Mais, então TW menos 40, TW mais 40. 20 menos 40, 20 mais 40. Qualquer número menos zero é o próprio número, então TC menos zero é TC, 40 menos zero é 40. 20 mais 40, 60. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse negócio aí por 20. 60 dividido por 20, 3. 40 dividido por 20, 2. Aí eu vou dar uma organizadinha aqui. Eu vou pegar esse 3 que está dividindo e vou passar para o segundo membro. Como é que ele vai? Multiplicando. E estava mais 40 de um lado. Passa para o outro lado, menos 40. Como é que fica a minha fórmula? O TW é 3TC. O TC que estava no denominador passa multiplicando. E o 40 que estava somando no primeiro membro vai diminuindo. Agora volta para o comando da questão. Qual foi a pergunta que ele está fazendo para a gente? Lê por favor aí a perguntinha. Fusão e ebulição. Pois vamos substituir na nossa fórmula. Fusão do gelo. Quanto é que vale na escala Celsius? 0. Vamos substituir o TC por 0. 3 vezes 0, 0. 0 dividido por 2 é 0. 0 menos 40, menos 40. Agora ele pediu fusão do gelo e ebulição da água. Vamos lá, pega a nossa formulazinha de novo. No lugar do TC eu vou botar a ebulição da água, que vale 100. 3 vezes 100. 300. 300 dividido por 2, 150. 150 menos 40, 110. Então, respostinha correta, letra B. Pessoal, tranquilo? Deu para entender legalzinho? Então, todas as vezes que você tiver uma questão de gráfico de temperatura, você vai lembrar do tio Augusto, ó. Só que eu só tenho um barrigão, né? Mas você vai lembrar do barrigão que tem um barriguinha também. Serve o colega aqui que tem barriguinha. Pronto. Barriguinha, barrigão. Fica feito. Olha, a gente tem uma argolazinha metálica, né? Uma bolinha de ferro passando na argola. Olha que ela passa com bem dificuldade na argola. Agora a gente vai aquecer um pouquinho. E vou tentar passar na argola de novo, ó. Não passa mais. Agora vamos botar essa bolinha na água gelada. Olha ela passando com facilidade. Gente, peraí, o que é temperatura? Medida do grau da agitação das moléculas. Quanto mais aquecido, mais as moléculas se mexem, mais espaço eu preciso. Quanto mais frio, menor o espaço que eu preciso, mais as moléculas estão pertinho.
Então, junto com o aumento de temperatura, eu também tenho um aumento na dimensão do corpo. Eu tenho a dilatação. Então, o que é essa dilatação? É o aumento nas dimensões do corpo que eu vou ter com o aumento de temperatura. Você imaginou as carteiras tudo juntinho aí, se todo mundo começasse a se abanar, pegasse duas apostilas, cada um do lado se abanando, ia ser um batendo no outro, você não concorda? Você ia precisar de mais espaço. Quanto maior a temperatura que eu tiver, maior a agitação, mais espaço eu vou ter. Quanto menor a temperatura, menor a agitação, menos espaço eu tenho. Então esse vídeo mostra exatamente os efeitos da dilatação, embora nem sempre a gente consiga enxergar. Então a ideia vai ser, se o corpo está numa temperatura mais baixa, as moléculas estão vibrando menos, elas precisam de menos espaço. Se a temperatura aumenta, as moléculas vibram mais, eu preciso de mais espaço. Eu tenho a chamada dilatação. Agora, na hora que eu for estudar a dilatação, eu posso pensar em olhar só uma linha. Se eu tiver uma barra, um fio, aí eu vou dizer que eu vou ter uma dilatação de uma linha, uma dilatação linear. Se eu pensar em termos da capa aqui, da página da apostila, ela vai dilatar em comprimento e largura. Aí eu vou pensar em termos de área. E se eu pensar, por exemplo, na dilatação dessa caixa de som? Comprimento, largura e altura. Eu vou pensar em termos de volume. Todos os corpos, eles dilatam de forma volumétrica. Na hora de estudar é que a gente separa como fazer isso. Então olha só, vem cá. A dilatação, primeiro o que é que você entende por variação? Final menos inicial. Então vem cá. A dilatação, ela vai depender primeiro do tamanho inicial do objeto. Quanto maior for esse objeto, mais espaço eu preciso. Vem cá, você já imaginou se em vez dessa porção de vencedores que a gente tivesse aqui, tivesse vindo só 10 pessoas? Será que precisaria de toda essa estrutura, com vários telões, com serviço de som só para 10 pessoas? Não, né? Então, quanto maior for o público que eu tiver, maior a dimensão que eu preciso. Por exemplo, as faculdades vão precisar se dimensionar para receber tantos vencedores. Então a dilatação vai depender primeiro do tamanho inicial. Se eu estiver interessado apenas no comprimento, aí eu vou chamar esse de L de linha. Linha inicial, comprimento inicial. Se eu estiver pensando na capa da apostila, eu vou para a área. Aí eu vou chamar de A, área inicial, área na origem. E se eu estiver pensando em termos de volume, volume inicial. Todos os corpos dilatam tudo ao mesmo tempo. Na hora de estudar eu separo. Eu quero olhar só para o comprimento, eu quero olhar para a área ou eu quero olhar para o volume inteiro. Eu escolho como eu quero fazer esse estudo. Depois disso, gente, será que todos os materiais se dilatam de formas iguais? O que é que você acha? Não, não é? Se você pegar mercúrio, ele dilata bem mais rápido. Se eu pegar a estrutura do ginásio aqui, ele dilata, só que a gente mal percebe. Então, o tipo de material vai fazer com que a gente tenha essa dilatação. Então, na hora que eu tenho a dilatação, eu vou dizer para você o seguinte: essa dilatação ela vai depender do material que constitui o corpo. Esse material eu vou chamar de coeficiente. Quando eu estiver estudando o comprimento, eu vou chamar coeficiente de dilatação linear, que eu vou chamar de alfa. Quando eu estiver estudando área, eu vou chamar de beta. E quando eu estiver estudando volume, eu vou chamar de gama, só uma convenção. Então vamos lá, eu dependo do tamanho inicial do meu objeto. Quanto mais pessoas eu tenho aqui, maior o espaço que eu vou precisar. Eu vou depender do tipo do material. Nós temos tamanhos diferentes. Vamos lá, será que todos vocês vão precisar? Vamos imaginar a gente sentando no carro. Banco traseiro do carro. Imagina 3 Augustos sentados nesse banco traseiro do carro.
Vai ficar apertadinho, não vai? Precisa de mais espaço. Mas será que todo mundo tem a mesma área de lazer que eu? Não. Então vou ter materiais diferentes, daí o coeficiente. Agora vamos ver se você me ajuda. A dilatação depende da agitação das moléculas. Qual é o fator que aumenta essa agitação? Temperatura. Então a dilatação depende do tamanho inicial do meu objeto, do material que constitui esse objeto que vai ser o coeficiente e da variação de temperatura. Pessoal, a gente tem uma mania danada de achar que dilatação é difícil, porque a gente quer decorar uma ruma de fórmula, só tem duas. Quais são as duas, Augusto? Ora, delta não quer dizer final menos inicial? Então, olha, se eu estiver trabalhando com comprimento, quem é que vai ser o delta L? Comprimento final menos inicial. Se eu estiver trabalhando com área, área final menos inicial. Se eu estiver trabalhando com volume, volume final menos inicial. E temperatura. Ei, galera, vem cá. Eu tenho 4 fórmulas aí, tenho? Só tem uma. Delta é grandeza final menos inicial. Dependendo do que o exercício pedir, eu escolho qual é a grandeza que eu quero. Comprimento, área, volume ou temperatura. Depois disso, qual é a segunda e última fórmula de dilatação? Esse delta, ele vai depender do tamanho inicial do corpo, do coeficiente e da variação de temperatura. Só tem essas duas formulazinhas. Se eu estiver interessado em estudar comprimento, o delta do comprimento, o delta L, vai ser o inicial, L0, coeficiente do comprimento, que é o alfa, temperatura, que é o delta T. Mas se o meu estudo for área, obrigado, delta A vai ser área inicial, coeficiente, que é o beta, vezes variação de temperatura.